Oi gente, meu nome é Wallace. Olá pessoal, eu sou o Thales e hoje a gente vai conversar sobre o novo ensino médio e as mudanças que vão impactar no nosso aprendizado. Exatamente, são muitas novidades. A gente vai conversar com 5 especialistas que vão contar tudo o que a gente precisa saber para conseguir compartilhar essas informações com os nossos amigos. Até porque a educação também precisa seguir o processo de modernização do mundo, não é mesmo? Exatamente, eu conheço uma pessoa que vai conseguir conversar com a gente sobre as mudanças no novo ensino médio. O nome dela é Rita Jobim, ela é coordenadora de políticas para o ensino médio do Instituto Unibanco. Só que ela está lá em São Paulo, mas a nossa equipe vai entrar em contato com ela. Oi Rita, tudo bem? Rita, sabemos que você é a pessoa certa para explicar o porquê estão acontecendo todas essas mudanças no ensino médio. Oi Thales, oi Wallace, tudo bem? Que bom estar aqui com vocês. Olha, o ensino médio precisava mudar, né? A gente chegou a essa conclusão, o país chegou a essa conclusão a partir de alguns indicadores sobre essa etapa. Então, primeiro, ela é a que tem os maiores números de evasão. Muitos alunos vão desistindo, saindo da escola ao longo do caminho, tanto quando mudam do fundamental para o médio, né, ali no início do primeiro ano, quanto ao longo dos 3 anos. E isso acontecia por várias razões, tanto por terem necessidade de trabalhar, por exemplo, quanto por verem pouco sentido naquilo que a escola estava oferecendo. O currículo era muito fragmentado, compartimentalizado em caixinhas, conversava pouco com o contexto fora da escola, com os interesses, as necessidades de vocês, né? E preparava pouco para esse futuro que a gente fala aí, as demandas do século XXI, né? Um tempo que pede da gente mais flexibilidade, que pede que a gente consiga navegar por diferentes conhecimentos, saberes, que a gente saiba usar a tecnologia com responsabilidade, com criatividade, que a gente valorize a diferença, respeite os outros, olhe para o meio ambiente com outro tipo de cuidado, né, de olhar para a sustentabilidade. E o ensino médio tradicional conversava pouco com isso tudo, preparava pouco para isso tudo. Então, os níveis de evasão alto, os aprendizados abaixo do adequado, né, abaixo do esperado, tanto em língua portuguesa quanto em matemática, a defasagem em idade série, né, que a gente fala dos estudantes irem ficando para trás ao longo do caminho, isso tudo levou à necessidade de repensar o modelo do ensino médio. Ah, entendi, mas por que essas mudanças estão acontecendo agora? Olha, a gente teve uma lei que ficou conhecida como a Lei do Novo Ensino Médio, né, que foi publicada em fevereiro de 2017, estabelecendo um prazo de 5 anos para as mudanças serem implementadas. Então, 5 anos a partir de 2017 significa que o novo modelo tem que começar a ser implementado de forma gradual nas redes a partir de início de 2022. E depois a gente vai falar um pouquinho sobre essas mudanças, eu tenho certeza que vocês vão conversar aí bastante sobre isso. Mas isso inclui a ampliação da carga horária, isso inclui a adoção dos novos currículos a partir da Base Nacional Curricular Comum. Então, todas essas mudanças. Vale dizer que, embora a lei tenha sido publicada em 2017, o processo de discussão, de debate sobre o novo modelo já é anterior, né? Ele vinha acontecendo e ele já representa aí um acúmulo de muita discussão e de muito estudo sobre isso. Que bacana, Rita, mas isso vai mudar alguma coisa na forma como os estudantes vão aprender? Vai mudar, Wallace, tem que mudar, né? A principal coisa é realmente colocar o jovem no centro do processo. Então, essa centralidade do estudante é super importante. E isso faz com que o currículo seja diferente, né? A forma de organizar a rotina da escola. Começa, claro, pela ampliação da carga horária, mas o novo currículo, que é um currículo flexível, né? Que tem uma parte comum para todo mundo, que é a formação geral básica, que é baseada na BNCC, que é a Base Nacional Curricular Comum. Então, isso é nacional, né, para todos os estudantes e todas as estudantes do Brasil. Tem certas competências e habilidades que os jovens têm o direito de desenvolver ao longo do ensino médio. Então, isso vai ocupar uma parte da carga horária. E tem a parte flexível, que são os itinerários, né? A parte em que vocês podem escolher uma área de aprofundamento e vão ter também eletivas, vão ter projeto de vida, alguns componentes integradores para ajudar nesse percurso, para ajudar a fazer escolhas, para ajudar a olhar para o futuro e pensar qual é o propósito, né? Como é que a escola se conecta com o futuro profissional, com a continuidade dos estudos, com a vida fora da escola. Então, essa mudança parece sim uma coisa, pode ficar uma coisa vazia, né? O jovem está no centro do processo. Mas isso significa
uma mudança no dia a dia da escola, na forma de organizar a sala de aula mesmo, né? A gente pode pensar em outros espaços de estudo para fora da sala de aula, às vezes até fora da escola, outras formas de estudar. Então, a lei fala muito de metodologias ativas. O que é isso? É tirar o estudante do papel ali, ficar sentado ouvindo o professor falar e o estudante só copiando a matéria, para que ele possa realmente propor projetos, temas, ideias, se organizar em oficinas, em clubes, criar jornais, criar projetos dentro e fora da escola, com orientação dos professores, com acompanhamento dos professores e, através desses processos, ir desenvolvendo as competências, as habilidades previstas tanto na Base Nacional Comum quanto nos aprofundamentos dos itinerários, né? Então, é uma mudança bastante radical, né? Mexe com muita coisa, exige que os professores mudem a sua forma de atuar, os diretores e coordenadores pedagógicos nas escolas mudem a forma de organização da escola e que as famílias e os estudantes também mudem a sua expectativa em relação ao seu papel, né? Então, sair de um lugar de passividade ou de ficar esperando um conhecimento que já vem mais mastigado e, de fato, ser ativo, propositivo e perceber que não vai ser mais um modelo igual para todo mundo. A gente vai ter diferentes grupos de estudantes fazendo diferentes coisas na escola ao mesmo tempo e tudo bem, né? E que bom, isso é uma coisa boa. Nossa, faz total sentido. Obrigado, Rita. Obrigada, foi ótimo falar com vocês. Espero que vocês continuem aí descobrindo mais coisas sobre esse novo ensino médio e gostando do que vocês vão viver. Boa sorte! Agora que já sabemos o motivo das mudanças que vão ocorrer no Brasil inteiro, que tal a gente focar somente no nosso estado? Eu super concordo, Thales. Então bora conversar com a Larissa Torresani, da Secretaria de Estado de Educação do Espírito Santo, que vai poder contar pra gente um pouquinho dessas mudanças, inclusive de carga horária das escolas de ensino médio capixaba. Oi, Larissa, tudo bem? Tudo jóia, Thales? Bom, a minha primeira pergunta é a seguinte: qual a sua atuação profissional e a área que você exerce na educação? Eu sou formada em letras, português e inglês. Eu sou mais especializada na língua inglesa, né? Então eu sou professora da rede de língua inglesa, mas hoje eu trabalho lá na Secretaria de Educação, na gerência de ensino médio. Muito bacana. A Rita tinha comentado, Larissa, que tiveram algumas mudanças no currículo. Mas além da mudança no currículo, o que mais mudou com o novo ensino médio capixaba? Além da mudança do currículo, que é interessante falar que o currículo hoje vai ser dividido em formação geral básica e itinerários formativos, os estudantes terão um aumento da carga horária. O que isso quer dizer? Aqui no estado do Espírito Santo, nós já havíamos tendo a carga horária aumentada antes. A gente já tinha 916 horas estudando. Agora, todas as escolas terão 1.000 horas. Uma outra coisa que é bem bacana falar é que o estudante hoje tem a oportunidade de escolher o que ele quer aprofundar. Então, ele é protagonista da escolha dele. Então, com os itinerários formativos, os estudantes vão ter a oportunidade de escolher o que ele mais quer estudar. E essa mudança na carga horária de 916 horas para 1.000, vai mudar na prática o quê? Bom, a gente vai estudar, né, os nossos estudantes vão estudar 6 aulas de 50 minutos. Então, quer dizer que se você estuda de manhã, você vai ter uma aulinha a mais, à tarde uma aulinha a mais, mas se você quiser estudar numa escola de tempo integral, também pode, tem para todos os gostos. Nossa, muito bom. E sobre a divisão da carga horária, como vai funcionar? Ah, legal. Bom, lembra que eu tinha falado que no currículo vai ser formação geral básica e itinerários formativos? Dentro dessas 1.000 horas, em um ano, isso vai somar 3.000 horas em 3 anos, correto? Você pode reexplicar? Eu não estou entendendo. Claro, claro. Lembra que eu falei que ao invés de 916 horas, o estudante vai estudar 1.000 horas anuais? Sim. Pois é, isso é em um ano. Se for somar as 3 séries do ensino médio, são 3.000 horas. Se a gente for dividir entre formação geral básica e itinerários formativos, quer dizer que os nossos estudantes vão estudar 1.800 horas de formação geral básica e, no mínimo, 1.200 horas dos itinerários formativos. É legal saber o que é essa formação geral básica, porque eu estou vendo a sua carinha meio confuso aqui, tá, Thales? A formação geral básica são aqueles componentes curriculares que todo mundo vai estudar igual. Português, matemática, física, biologia, enfim. Todos estão ali na formação geral básica. Isso quer dizer que os estudantes terão uma formação que vai ser básica, que todos terão que estudar.
A diferença é que nos itinerários formativos, o estudante vai escolher o que ele quer aprofundar mais no que ele gosta. Então, não vamos estudar somente português, matemática e inglês como obrigatório. Vamos estudar todos esses componentes. Isso. Português e matemática são 2 componentes curriculares que vão estar perpassando todas as séries, desde a primeira até a terceira. Mas todos os componentes estão no currículo do Espírito Santo. Os itinerários formativos são compostos por componentes integradores e o aprofundamento. Vamos falar um pouquinho de cada um. Os componentes integradores são o projeto de vida, as eletivas, o estudo orientado. E o aprofundamento é a parte onde o estudante vai escolher qual área de conhecimento quer aprofundar mais. É interessante falar, Wallace, que mais do que um componente curricular específico, você consegue entender o que você quer também pelo seu projeto de vida. E os aprofundamentos, como eles são nas áreas de conhecimento ou entre áreas de conhecimento, você vai escolher um que mais tem a sua cara. Então, com certeza, vai te ajudar nessa escolha. É muito importante você ter falado isso, né? Que os estudantes vão poder escolher a partir dos seus interesses. Mas se durante o ensino médio o estudante quiser também escolher alguma outra opção, alguma outra possibilidade que a escola vai estar oferecendo, é possível? Super possível por meio das eletivas, que são componentes obrigatórios, mas que é de escolha do estudante a partir das temáticas de interesse. Entendi. E todas as escolas vão ter a mesma quantidade de itinerários, até porque no Brasil várias escolas não têm a mesma estrutura. Então, como vai funcionar isso? Cada estado está fazendo o seu estudo de itinerário. Aqui no Espírito Santo, nós fizemos um estudo em que as escolas têm entre 2 até 4 itinerários de acordo com a estrutura física dela, de acordo com o tanto de estudantes, de acordo com o quadro de professores. Então, a gente fez esse estudo para entender a quantidade de itinerários que seria em cada escola aqui do estado do Espírito Santo. E escolas de menor estrutura também vão oferecer de 2 a 4 a 5 itinerários? Isso vai depender muito da escola, né? Então, nós temos escolas que têm 2 itinerários, nós temos escolas que têm 4 itinerários e nós temos algumas exceções a essa regra, que pode ter 1 itinerário ou até um pouco mais, dependendo da estrutura. Nossa, muito legal saber de tudo isso. Eu que gosto de artes, vou tentar procurar um itinerário que seja semelhante ao que eu gosto e ao que eu quero levar para a vida. Mas, de qualquer forma, muito obrigado por você ter tirado minhas dúvidas. E é isso. Tchau, tchau. Obrigada, Thales. Eu que agradeço por vocês terem me recebido aqui. Tchau, tchau, Larissa. Obrigado. Tchau, Wallace. Obrigada a você. Que bacana, é muito importante os estudantes terem ajuda para conseguir planejar o seu futuro profissional. Eu curto demais. Na minha escola já temos aula de projetos de vida e é a minha aula favorita. Que legal! E sabe quem vai poder falar mais sobre isso com a gente? A professora Luana Passos, que vai explicar um pouco sobre projeto de vida, estudo orientado e eletivas. Oi, Luana, tudo bem com você? Tudo bem, Thales? E Luana, tudo bem? Tudo bem, Wallace? Luana, fala um pouquinho pra gente de qual é a sua profissão e qual é a sua atuação. Eu sou professora de Sociologia da rede estadual e atualmente estou na gerência de ensino médio. Legal, Luana. O Thales, ele já tem a aula de projeto de vida, mas eu não conheço. Você pode falar um pouquinho sobre isso? O projeto de vida é um componente curricular integrador. Mas o que é um componente curricular? Componente curricular é o que a gente chamava antes de matéria, de disciplina. Então, ele integra a formação geral básica e os itinerários formativos. Ele é o centro do ensino médio e não é só um componente curricular. Ele é o eixo de tudo, né? O centro de tudo que a gente faz no novo ensino médio. Então, ele, enquanto componente, ele é aquele caminho que o estudante vai fazer entre quem ele é e quem ele deseja ser. Ele também vai poder exercitar sua autonomia, ser o autor do seu próprio projeto de vida. Também vai aprofundar alguns conhecimentos dos itinerários. E muito importante, quando eu vou escolher o meu itinerário, eu também preciso levar em consideração quais são os meus planos, quais são os meus projetos de vida. Então, o projeto de vida é esse componente curricular que vai ajudar o estudante a traçar os seus objetivos após o ensino médio. Realmente, isso é muito legal. O projeto de vida nos ajuda a encontrar e a trilhar um caminho a que profissão a gente vai seguir. Não só a profissão, Thales. O projeto de vida vai pensar em várias dimensões do estudante, profissional, afetiva, pessoal. É um projeto, um plano que você vai fazer para depois do ensino médio, já começando a executar nas aulas de projeto de vida.
Luana, e a gente está aprendendo então sobre as mudanças no currículo, e aí a gente vai ter que fazer a escolha das eletivas. Mas o que são eletivas e como que os estudantes vão fazer essa escolha? Então, Wallace, as eletivas são componentes curriculares temáticos, nos quais os professores e os estudantes podem escolher temas para serem aprofundados nessas aulas. Por exemplo, se você gosta de ecologia, pode ter uma eletiva falando sobre isso. Se você gosta de artes, pode ter uma eletiva falando sobre isso, de esportes e assim por diante. Então, são componentes curriculares, temáticos e, muito importante, são escolhidos pelos estudantes. Os critérios de escolha, quem vai ter preferência, são definidos junto aos estudantes nas escolas. E elas são ofertadas trimestralmente. Então, o professor, ao propor, e os estudantes também ao propor, as eletivas, vão levar em consideração o quê? O projeto de vida dos estudantes, as habilidades que eles querem desenvolver, as necessidades que eles precisam naquele momento. Então, são componentes curriculares que vão contribuir tanto para o desenvolvimento de competências e habilidades, quanto para o seu projeto de vida. Luana, você explicou pra gente o que é o projeto de vida e o que são as eletivas. Relativo ao estudo orientado, quais são as características desse componente? Então, o estudo orientado, ele é um componente curricular que separa aquele tempo de qualidade para você estudar, revisar os seus conteúdos, aprofundar nos conhecimentos, aprender técnicas de estudos. Então, inicialmente, o professor vai te orientar sobre técnicas de como estudar, dicas de como organizar o seu tempo e, a partir daí, você vai exercer a sua autonomia, o seu protagonismo para conseguir estudar, para conseguir entender as melhores técnicas que você pode utilizar nos seus estudos. Então terá um professor que irá me auxiliar nos meus outros conteúdos que eu tenho dificuldade? Então, ele vai te auxiliar com técnicas de estudo, com a mediação de como você vai fazer esses estudos, a organização do seu tempo. A partir daí, de forma protagonista e autônoma, você vai revisar esses conteúdos na aula de estudo orientado. Muitíssimo obrigado, Luana. Eu que agradeço. Obrigado, Luana. De nada. Thales, e me diz uma coisa, você já pensou em quais eletivas você vai escolher? Eu já tenho uma ideia, mas eu queria saber mais sobre os itinerários. Será que todas as escolas vão ofertar o mesmo itinerário? Cara, para te responder isso, eu acho melhor a gente conversar com a professora Jaqueline Souza, que vai poder explicar tudo isso pra gente. Ei, Jaque, tudo bem? Tudo jóia. Oi, Jaqueline, tudo bem? Tudo bem. Bom, minha primeira pergunta para você é a seguinte: qual é a sua atuação profissional na área da educação? Eu sou professora de Sociologia da rede pública e atualmente trabalho na Secretaria de Educação, na SEDU, na implementação do novo ensino médio. Bacana, Jaque. Eu gostaria de saber um pouco sobre o que é esse itinerário formativo. Então, antes de falar do itinerário formativo propriamente, eu queria falar um pouco sobre a noção de itinerário, né? E aí eu tenho certeza que os alunos da rede pública já sabem um pouco do que a gente vai falar aqui. Toda vez que eu penso em itinerário, eu preciso pensar na ideia de caminho, rumo, trajeto, caminhada, né, trilha. E aí, então, quando você pega o ônibus para ir da sua casa até a escola todos os dias, o caminho que esse ônibus faz da sua casa até a escola é o itinerário. Quando você vai, por exemplo, para a casa da sua avó todo domingo, o caminho que você faz da sua casa até a casa da sua avó também é um itinerário. Então, a gente está sempre fazendo escolhas, né? A vida inteira, toda vez que você vai para algum lugar, você está pensando nesse itinerário, você está pensando nesse caminho. A gente sempre está pensando no melhor caminho para a gente. E com o ensino médio não é diferente. A partir de agora, os estudantes da rede pública vão escolher diferentes formas, né? Diferentes formas de se aprofundar no ensino médio para alcançar o final da educação básica. Bom, eu curto muito artes e pretendo me especializar no teatro, trabalhar no teatro. Tem algum itinerário que combine mais comigo? Então, Thales, eu tenho certeza que tem um itinerário que é a sua cara. O nome desse itinerário é Narrativas Socioliterárias, Literatura, Arte e Ciências Humanas Escrevem o Mundo. É um itinerário para quem gosta de linguagens, para quem tem paixão pelas artes e também pelas ciências humanas. E aí vai estudar esses três componentes ao longo do ensino médio de forma mais aprofundada.
E para quem gosta de matemática? Nós temos então o itinerário de educação financeira e fiscal, que é um itinerário para quem tem intimidade com os números, para quem gosta, para quem quer saber mais e para quem tem, por exemplo, interesse no empreendedorismo. Jaque, e para quem gosta de comunicação, de tecnologia, tem algum itinerário para isso? Tem um itinerário fantástico. É o itinerário Mídias Digitais, Linguagens em Ação. Para quem gosta de comunicação social, mídias sociais, está inteirado das redes sociais, gosta de língua portuguesa, com certeza é esse o itinerário. E se eu gosto de esporte, Jaque, existe algum itinerário que vai me aproximar da prática? Temos itinerário de esportes também. Ele é muito voltado para quem gosta de estudar fisiologia, funcionamento do corpo, para quem quer se especializar, ou melhor, se aprofundar em qualidade de vida. Bom, um assunto muito debatido hoje é o meio ambiente. Tem algum itinerário que fale sobre isso? Com certeza. Tem 2 itinerários preparados para quem quer estudar meio ambiente e as relações com os seres humanos. E aí eu posso falar para você sobre o itinerário chamado Energias Renováveis e Eficiência Energética e também o itinerário chamado Modernização, Transformação Social e Meio Ambiente. Todos 2 vão estar preocupados com as relações entre o homem e o meio ambiente e pensando em soluções para os problemas ambientais da atualidade. Nossa, que bacana! Tem muita coisa! Tem mais? Tem muito mais. E aí eu posso falar para você mais outras novidades dos itinerários, que são os itinerários Terra, Vida e Cosmos, para quem gosta de estudar a origem do universo, sobre os planetas, sobre o desenvolvimento da vida no planeta. Nós temos também o itinerário de formação técnica e profissional. Tem vários cursos em diversas escolas de toda a rede. É um itinerário para quem quer uma capacitação técnica e quer entrar logo para o mercado de trabalho. Outro itinerário que nós temos preparado é o de aspirações docentes, para aqueles estudantes que querem descobrir o outro lado da sala de aula, aprender um pouco mais sobre todas as áreas e, quem sabe, descobrir a paixão pela profissão de professor. Que bacana, Jaque. Mas deixa eu ver se eu entendi. Então, cada itinerário vai tratar especificamente de uma matéria ou como que vai funcionar? Então, Wallace, vai funcionar assim. Alguns itinerários vão realmente aprofundar o conhecimento em uma área específica, como é o caso do itinerário de mídias digitais, de educação financeira e fiscal, Terra, Vida e Cosmos, e o itinerário de modernização, transformação social e meio ambiente. Os outros vão trabalhar com a junção de várias áreas do conhecimento, mas também nessa perspectiva de aprofundar os conhecimentos. Jaqueline, com o novo ensino médio capixaba, como que vai funcionar para os estudantes que desejarem fazer o curso técnico ao mesmo tempo que estiverem cursando o ensino médio? Muito interessante a sua pergunta, Wallace. Os cursos técnicos passam a compor agora os itinerários de formação técnica e profissional. Assim, o estudante que escolher esse itinerário vai sair com a certificação do ensino médio e com a habilitação técnica. Entendi, Jaque. Eu não tenho mais uma pergunta. Se tem alguma dúvida, Thales? Não, nenhuma. Muito obrigado, Jaqueline. Thales, o bate-papo está muito legal, mas eu acho importante a gente conversar então com uma especialista sobre matrícula e rematrícula, porque ela vai poder contar pra gente como que vai funcionar a partir de agora. Realmente, vão ter várias mudanças no ensino médio para quem for entrar agora. Então, vamos conversar um pouquinho com a Luísa Silva, que vai nos contar um pouco sobre a chamada pública. Oi, Luísa, tudo bem? Oi, Wallace. Eu queria saber qual é a sua formação e qual é a sua atuação. Bom, eu sou arquiteta de formação, mas hoje eu trabalho como assessora na gerência de planejamento da SEDU. Lá a gente trabalha com a organização da rede, das matrículas e das vagas nas escolas da rede estadual. Bom, Luísa, minha primeira pergunta é a seguinte: vai mudar alguma coisa na chamada pública de 2022 na rede estadual capixaba? Vai, Thales. Quem já é da rede e vai solicitar rematrícula ou transferência interna, para os casos de quem está indo para a primeira série do ensino médio, além de selecionar o turno, a escola também terá que selecionar seu itinerário formativo de preferência. Bacana, Luísa. Mas e para quem não é da rede e vai entrar na rede agora? A partir do dia 1º de dezembro, começam as solicitações de pré-matrícula, onde os ingressantes na primeira série de ensino médio, além de escolher
a escola e o turno, vai também escolher seu itinerário formativo de preferência. Eu tenho alguns amigos que ainda não escolheram os itinerários. O que eles vão fazer? Se tiver alguma dúvida e precisar de ajuda, a SEDU preparou o Guia para a Sua Jornada no Novo Ensino Médio Capixaba, que está lá no site da SEDU, www.sedu.es.gov.br. Lá, você vai colocar as suas preferências, as coisas que você mais gosta, e nós vamos te ajudar, tanto te mostrando os itinerários que mais combinam com você, quanto as escolas que ofertam eles mais perto da sua casa. E para os meus colegas que estão na 2ª e 3ª série, vai mudar alguma coisa? O novo ensino médio vai ser implantado a partir de 2022, ou seja, é novidade para quem está entrando no ensino médio na 1ª série. Quem está indo para a 2ª e para a 3ª série continua como era antes, não tem que escolher itinerário não. Luísa, e para quem deseja fazer o ensino médio integrado ao ensino técnico? Dentre os 10 itinerários formativos, um deles é a formação técnica e profissional. Esse itinerário está automaticamente ligado aos cursos técnicos. Então, se você quer fazer uma formação técnica junto com o ensino médio, o itinerário formativo a ser escolhido é o Formação Técnica e Profissional. Luísa, e quais serão os prazos para que os estudantes possam, então, se matricular ou entrar na rede dentro dessas novas mudanças? Então, Wallace, para quem já é da rede estadual, as solicitações de rematrícula e transferência interna já estão rolando e vão até o dia 30 de novembro. A partir do dia 1º de dezembro até o dia 22, abrimos as solicitações de pré-matrícula, que é entrada de novos estudantes na nossa rede. E onde eu posso encontrar todas essas informações? Todas essas informações que eu falei e muito mais estão disponíveis no site da SEDU, www.sedu.es.gov.br. Lá, no banner principal e no menu lateral, você vai encontrar a página da chamada pública, onde estão todas as informações sobre as vagas, sobre as matrículas e sobre o novo ensino médio. Entendi. Muito obrigado. Muito obrigado, Luísa. Eu que agradeço o convite. Com certeza, toda essa inovação no ensino médio vai ser bem melhor para o aprendizado dos estudantes. E também para o nosso futuro. Thales, a gente tem uma missão muito importante de contar tudo isso que a gente descobriu hoje para os nossos amigos. Até porque informação boa corre rapidinho por aqui. Então você não esqueça de compartilhar todas as informações que aprendemos hoje no seu grupo de amigos. Thales, então bora jogar um fute? Bora, se você estiver pronto a perder.